Uma boa noite a todos. Aí atrás, todos estão ouvindo a minha voz? Está bem? Ai, que ótimo. Então tá bom, obrigada. É uma alegria poder fazer parte do trabalho da Seara do Mestre aqui nesta casa, mais uma vez, e que possamos juntos estudarmos um pouquinho mais da fala do Mestre Jesus. Hoje, através do texto que é Jesus e a multiplicação dos pães. Esse texto, esse milagre, ele é relatado pelos 4 evangelistas. Então, cada um colocou ali o seu ponto de vista relacionado a esse milagre específico. Para não ter que ficar fazendo leituras, é uma leitura que vale a pena, é um estudo que vale a pena, para que todos possam fazer lá dentro do Evangelho, fazer a leitura desse texto, que é Jesus e a multiplicação dos pães e dos peixes. E nós vamos fazer uma fala aqui completamente baseada na Gênese, que é um dos nossos livros, fazendo parte do Pentateuco. Nós vamos explorar a Gênese de Kardec. E aí, nós começamos. A multiplicação dos pães é um dos milagres mais conhecidos de Jesus. Então, nós vamos refletir com base no Espiritismo, com base na Gênese, essa passagem de Jesus junto dos discípulos e da multidão que o acompanhava, É importante trazer que nós precisamos nos ater às condições da época, Na época não existiam, avião, carro, moto, nós não tínhamos esses meios de locomoção, apenas o burro, o cavalo. Então nós temos que compreender que a época em que Jesus esteve entre nós, nesta terra escola, os vilarejos eram pequenos, E uma das situações que fazem parte dos relatos dos evangelistas, é que havia junto de Cristo 5.000 homens. Por quê? 5.000 varões. Por quê? Porque à época mulheres e crianças não eram contados, mas certamente muitas mulheres e muitas crianças também estavam ali junto ao Cristo, seguindo o Cristo, E aí, nós vamos continuando com os evangelhos. Nos evangelhos, Jesus alimenta milhares de pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. O fato é descrito como um milagre sobrenatural, demonstrando o poder divino de Jesus. Aqui, nós temos que fazer uma ressalva, porque o Cristo, enquanto na terra, já trouxe que não tinha vindo aqui para mudar nenhuma lei. Então, tudo o que foi feito foi dentro das leis que o nosso planeta permite. E aí, em Mateus 14:19, está escrito: tomou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos aos céus, abençoou-os e repartiu. Como eu estava falando, na época em que Cristo estava na terra, era normal ou era comum que cada pessoa que estivesse caminhando, que iria de um lugar para outro, eles carregavam consigo pães e peixes, porque eles já tinham a ciência que muitas viagens que eles faziam não duravam apenas horas, e sim dias. E para que não fossem pegos desarranjados, eles já carregavam em uma bolsa pão e peixe. Para quê? Para que, se houvesse fome, eles pudessem se alimentar.
E não tirando o mérito desse milagre, nós vamos aqui fazer a seguinte colocação. Não é possível que quando estavam seguindo Cristo, nenhuma das pessoas se precaveu e colocou em sua bolsa um pedaço de pão, um peixe, que era o que era tradicional da época. E aí, nós vamos cair aqui, que essa história, ela tem um sentido alegórico. Por quê? Porque o Cristo, enquanto na Terra, sempre falou através de parábolas. E por quê? Porque nós também não tínhamos, à época, grandes livros, editoras, que podíamos entrar em qualquer estabelecimento e comprar um livro. E como que era passado a história, os conhecimentos, através de parábolas, através de pequenas histórias que o povo conseguia guardar e fazer uma relação com as vivências que tinha. Então, esse é o sentido alegórico. Esse pão e esse peixe que está nessa história, eles fazem parte da alegoria que Cristo usou, fazendo uma relação do pão do corpo com o pão para o espírito, com o alimento para o espírito. Então, o pão da vida, a principal lição do evento é alegórica. Por quê? Porque Jesus se refere ao alimento que permanece para a vida eterna. Isso está lá na Gênesis, né? Que está citando João 6. E aí vem o pão material. O pão material é aquele pão que perece. E não é isso que Cristo queria passar para aqueles que estavam com ele. Ele queria passar as instruções para a vida futura, ou seja, para as vidas futuras, considerando que nós já estivemos e vamos voltar aqui diversas vezes. Então, ele estava falando, se referindo ao pão espiritual que dá a vida eterna, os ensinamentos, moral, a doutrina de Jesus. Então, é nesse sentido quando ele fala que foi possível distribuir pão e peixe para uma multidão. E esse pão e esse peixe também vai cair em uma outra alegoria. E esse pouco pão e pouco peixe, ele vai representar o nosso conhecimento. O pouco conhecimento que estávamos adquirindo ali naquela época. E também vai representar a troca desse conhecimento com todos que ali estavam. Porque o Cristo queria o quê? Que todos pudessem ter conhecimento das suas palavras e do mundo que, na verdade, ali era só uma fase, um pedacinho do que cada um iria viver. E o Cristo trazia esse fascínio, né? A fala do Cristo sempre arrastou multidões. Por quê? Porque o Cristo tinha um magnetismo absurdo, absurdo. E com isso, as pessoas que o cercavam ficavam lá ouvindo, né? E aí a gente traz uma alegoria para os dias atuais. Quando nós estamos com pessoas queridas, quando nós estamos num trabalho, mas num momento de aprendizado, no momento que a gente gosta do que está ouvindo, mesmo que a gente esteja com fome, parece que a fome é aplacada. Por quê? Porque esse magnetismo de fazer e de ouvir pessoas ou de falar sobre assuntos que nos atraem, faz com que a gente tenha essa sensação de não estar com fome, né? Então o povo estava ávido para ouvir o Cristo. A atenção intensa, o êxtase, o poder magnético de Jesus, que ele tinha por causa de sua superioridade moral e fluídica, podem ter eliminado ou atenuado a sensação de fome. E por que o Cristo tinha
todo esse magnetismo. Por que ele tinha esse magnetismo, esse poder, né? Porque ele já era um espírito perfeito quando esteve entre nós. Diferente de nós que estamos aqui correndo atrás dos nossos prejuízos e tentando galgar novos degraus da nossa evolução, o Cristo, quando veio à Terra, ele já era um espírito puro, ele já era um espírito perfeito, ok? E por isso, ele exercia tamanho fascínio nas pessoas que estavam buscando por cura, buscando por uma palavra amiga. Então, Jesus repreende os discípulos por pensarem no pão material e os alerta sobre o fermento dos fariseus e saduceus, que também está lá na Gênesis, vale a pena uma leitura. Por quê? Porque o fermento é comparado a fermento de pão, né? O fermento do pão, ele faz o pão ficar mais leve, mais fofinho, mas ele estraga com maior facilidade. Esse pão que tem bastante fermento, que cresce, né? Ele acaba que rapidinho ele estraga. Então esse fermento é a doutrina, esse fermento dos fariseus é a doutrina, a hipocrisia que incha, estraga a mente e o coração, né? Que era o que nós tínhamos costumes de fazer enquanto Cristo não havia começado o seu trabalho. Nós íamos para templos, doávamos dinheiro, falávamos muito alto. Por quê? Porque por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. E aí, por que o povo, logo após a multiplicação, pede a Jesus perguntando, né? Que milagre operarás para que, vendo-te, creiamos? Por que a multidão iria fazer essa pergunta quando ele pegou apenas 5 pães e 2 peixes e conseguiu alimentar milhares de pessoas? Isso aqui é mais um indício da alegoria usada para o aprendizado. Porque mesmo depois de alimentados, a multidão que estava junto do Cristo queria que ele operasse milagres, para que eles pudessem confiar no Cristo. E aí, nós vamos partindo para Kardec. Então, de acordo com Kardec, os milagres não violam as leis naturais. Jesus, como espírito superior, conhecia e dominava as leis que ainda desconhecemos hoje. O Espiritismo vê os milagres como fenômenos naturais explicáveis à luz da ciência espiritual. E aí, está na Gênesis, Jesus operava como homem assistido por espíritos superiores e por seu próprio poder espiritual. O Cristo sempre colocou que nós éramos e somos deuses, que tudo que ele fazia, nós também podemos fazer. Só que ainda a nossa pequenez nos impede, a nossa pequenez espiritual ainda nos impede. Mas quiçá e certamente em um dia nós estaremos fazendo por uma outra nação, por um outro mundo, tudo que o Cristo pôde fazer por nós. Que nós, em algum momento da nossa existência, nós seremos os guias e modelos de algum mundo, de alguma tribo, de alguma sociedade. Por quê? Como Cristo colocou, nós somos deuses. E tudo é muito relativo enquanto estamos aqui. A espiritualidade maior, que tudo sabe, que tudo tem conhecimento, podem ver de uma forma muito mais ampla as necessidades de cada um de nós. Eu não vou recordar em qual livro, mas André Luiz relata a história de uma senhora
que tinha programação para morrer, já estava com o seu coração bastante avariado, né? Porque dentro da programação ela iria desencarnar. Contudo, havia junto dela um filho que ela havia adotado e que esse menino precisava ainda dos conselhos e das orientações dela como mãe. Então, a espiritualidade, vendo o todo e a necessidade de cada um, veio à Terra e, dentro das possibilidades, fizeram nessa senhora, no período da noite, uma cirurgia capaz de mantê-la um pouco mais de tempo aqui encarnada, para que ela pudesse continuar executando o papel de orientadora desse espírito que ainda era uma criança e que tinha os seus, como cada um de nós, tinha os seus objetivos, os seus deveres que ele precisava cumprir. Então tudo é relativo e tudo vai depender da individualidade e da necessidade de um e de todos. E aí, continuamos. O milagre pode ter sido uma parábola ou um fato real sem prodígio. Ele sugere que Jesus, por sua influência moral e espiritual, inspirou a multidão à partilha espontânea. Quando ele falava do alimento da alma, do alimento do espírito, ele pode ter, de forma voluntária, inspirado para que todos ajuntassem o que cada um trazia em sua sacola e para que todos pudessem comer, né? A maioria das pessoas sérias ha visto na narrativa desse fato uma parábola em que se compara o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. E é isso que o Cristo vem trazer, que quando nós alimentamos o nosso corpo, nós permanecemos fortes, nós conseguimos executar as tarefas que são necessárias. E essa associação se dá também ao nosso espírito, que quando nós fortalecemos o nosso espírito, trazendo para ele maior moralidade, nós também conseguimos resistir às tentações do nosso mundo e melhorar e ser exemplo para aqueles que estão conosco. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a verdadeira multiplicação, que é o verdadeiro milagre, não está no pão material, mas na capacidade de Jesus de nutrir o espírito, porque a tarefa que o Cristo veio fazer aqui na nossa terra escola é essa, é nutrir o espírito daqueles que ali estavam. E assim, folgo em dizer que talvez nós estivéssemos lá, mas não seguindo a ele, indo contra, né? E agora nós devemos o quê? Segui-lo da forma correta, buscando o nosso burilamento, o nosso melhoramento espiritual. A mensagem do Evangelho é inesgotável. Quanto mais se partilha, mais se multiplica na alma de quem a ouve e de quem a oferece. Eu brinco que quando eu estou montando uma fala, eu falo, meu Deus, eu preciso ouvir isso, então deixa eu analisar o que está faltando, aonde que eu não estou conseguindo fazer, o que é necessário que eu faça. E aí, continuando com o pão. O pão representa o ensinamento espiritual. Jesus alimenta a alma com sabedoria, fé, amor. A verdadeira multiplicação é a da consciência e da fraternidade. É sairmos daquela consciência fechadinha, achando que tudo faz parte da nossa vida, tudo está dentro do nosso umbigo, nosso sol, nossa lua, né? Nós somos o centro, para colocar todos na mesma posição.
E não é na mesma posição em referente a só estar aqui encarnado nessa terra. É na mesma posição de buscar o seu melhoramento, de buscar ser melhor para atender o irmão em necessidade. Ah, mas tem gente que é muito pobre. Um abraço não precisa de dinheiro. Sentar do lado de alguém que está passando por uma dificuldade muito grande, uma dificuldade de saúde, uma dificuldade financeira, uma dificuldade com os familiares, sentar e deixar que a pessoa abra seu coração, fale o que ela precisa falar. Isso é o que nós podemos fazer, cada um de nós. Para isso, nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos doar o que nós temos de mais valioso em cada uma das encarnações e durante o período que a gente está na erraticidade, que é a gente doar o nosso tempo. Quantas pessoas hoje não conseguem doar 5 minutos? Quantas famílias hoje não conseguem fazer uma refeição junto? Uma. Por necessidades da encarnação, por necessidades do membro da família. Às vezes um trabalha no período da noite, o outro trabalha no período do dia. Não dá para fazer uma refeição junto. Então, quando a gente pensa que o nosso tempo é o que nós temos de mais precioso nesta terra, nós conseguimos compreender que quando nós doamos esse tesouro nosso para o nosso irmão, para aquele que precisa, que seja 5 minutinhos, eu disponho de 5 minutinhos, mas são 5 minutinhos que eu vou estar aqui para você. Porque mesmo dentro das famílias, a hora que o filho está falando com a mãe, o filho está falando com o pai está falando com a esposa, né? É aquele negócio, enquanto um está falando, o outro está ali, ou mexendo no celular, ou mexendo no fogão, ou mexendo em alguma coisa que precisa, ajeitando alguma coisa. E isso não é doar o tempo, a gente está doando a orelha e falando que a gente está ali de corpo presente. Mas se a pessoa fala, o que você acha? Aí quando usa essa frase, o que você acha? Aí a nossa ficha cai, aí a gente levanta e fala, como é que é? O que você estava falando mesmo? Então que possamos fazer a doação dessa riqueza que todos possuem de forma integral. Se eu tenho 5 minutos, eu vou deixar tudo que eu tiver para fazer para dali a 5 minutos. Mas eu vou doar estes 5 minutos para o meu irmão, para o meu pai, para a minha mãe, né? E isso é muito a ver com a fraternidade, com a preocupação com o outro, com a misericórdia, né? Com a tolerância que nós devemos ter com cada um que está junto de nós. Porque cada pessoa que faz parte do nosso ciclo, que está junto de nós, ela tem que estar ali. E não é bom só para um lado. O benefício é sempre para os dois lados. Nós estamos ainda nesta terra de provas e expiações, e essa terra é muito dúbia. Tudo que nós temos de bom, nós temos também na mesma intensidade de mal. Mesmo as coisas que são criadas para o bem, elas trazem um pouquinho de mal. Um exemplo que a gente pode dar disso, e que todos vão compreender perfeitamente, é o medicamento. Nós estamos assim, muito com tecnologias absurdas, com remédios muito bons, cada vez melhores, cada vez mais importante, que tem mais curas. Temos. Mas o remédio que a gente usa, por exemplo, para um rim, ele pode causar alguma coisinha lá no fígado, um desgastezinho. E é ruim? Não. É o que nós temos para o momento. É o que a misericórdia de Deus traz para nós nesse momento. Porque o nosso planeta ainda tem esse desequilíbrio entre o bem e o mal.
E aí, tudo que acontece aqui tem uma parte muito boa. Ah, vai curar o seu rim, você não vai precisar entrar numa diálise, não vai precisar depender de uma máquina e ficar lá parado pelo menos umas 3 vezes por semana. Mas aí a gente vai ter que cuidar do seu fígado. Então a gente vai tomar esse aqui para o rim e esse aqui para o fígado. E o do fígado pode ser que ataque o estômago, né? Não seja bom, e não é para todo mundo, mas pode ser que aconteça. Mas é o que nós temos de melhor até agora. E que vai melhorar à medida que nós trabalhamos, que a ciência trabalha. Mas que ainda é necessário. Mas que, apesar de afetar lá o fígado, ele vai colaborar para que a gente possa continuar vivo mais tempo. Então, nosso planeta é muito dúbio. Então, se nós vamos fazer o bem, que possamos fazer bem de todo o nosso coração. E voltando aqui para o milagre, Jesus disse lá, né? Dai-lhes vós de comer. Por quê? Porque os discípulos, preocupados com aquele monte de gente, aquela multidão em torno do Cristo, fora da cidade, foi até o Cristo falando, mestre, que tal o Senhor agora despedi-los para que eles possam encontrar alguma estalagem, voltar para casa, se alimentarem e depois, amanhã, eles retornam. E o Cristo, nesse momento, faz aquela advertência sobre o fermento dos fariseus. E aí, logo em seguida, ele fala lá, ó, dai-lhes vós o de comer. Ou seja, para que os discípulos pudessem alimentar aquela multidão que estava ali ouvindo o Mestre Jesus. Temos os 5 pães e 2 peixes, que são os nossos pequenos recursos, nossa fé, nosso conhecimento incipiente do Evangelho. E aí nós devemos, como já coloquei, partilhar o que temos, o pão da doutrina e a caridade, confiando na bênção de Jesus, para que o pouco se torne o suficiente para muitos e que sobre, porque ao final dessa história, né, ao final dessa passagem, ainda é colocado que depois de alimentar toda a multidão, sobraram 12 cestos de pães. Ou seja, além de dar o de comer para todos, ainda sobrou para que outros pudessem também saciar a sua fome. E aí, nós vamos trazendo, para que a gente possa ir para um fechamento, começando essa parte de fechar, trazendo as nossas considerações, qual que é o perigo do fermento atual? Porque nós temos muito fermento nessa terra, né? As nossas vivências aqui nessa terra têm bastante fermento, mas é aquele fermento que deixa bem fofinho, mas que estraga rapidinho, né? Então, são os fermentos dos fariseus de hoje. O que são esses fermentos? A hipocrisia, os dogmas, formalismos vazios, fanatismo, orgulho intelectual, que obscurecem a simplicidade e a essência moral do Evangelho. Porque o Cristo, enquanto aqui nesta terra, ele não deixou nenhuma religião. Eu gosto muito de falar e ressaltar isso. O Mestre Jesus não deixou nenhuma religião. Ele sempre andou, sentou-se à relva com as pessoas e andando pelo caminho ele ia conversando com as pessoas. Ele nunca falava, vamos ao templo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, mas o Cristo também tinha sua vida, né? Ele ia ao templo, fazia as suas tarefas.
Mas ele não deixou nenhuma religião. Isso é uma necessidade da sociedade, ou seja, é uma necessidade nossa. Eu não estou aqui falando que Jesus não deixou uma religião como se ninguém precisa de religião, de maneira nenhuma. Foi importante que nós nos reuníssemos para que nós estudássemos e para que nós buscássemos o alto. Foi importante. Mas o que a gente tem que saber é que não existe uma que seja a religião do Cristo. Mas que é esperado que todas as religiões criadas por nós, seres humanos, é esperado que todas as religiões nos levem a Deus, nos levem a Cristo. E isso é importante. Porque quando nós estamos em um lugar que, em vez de levar a Deus, e que Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que nós ainda não conseguimos abarcar, quando uma religião não consegue nos levar, nos alçar a Deus, ao caminho de Deus, o que normalmente nós, que ainda somos bastante imperfeitos, fazemos? Pegamos Deus e trazemos para junto de nós aqui. Aí falamos que Deus castiga, que Deus te deixa no inferno o resto da eternidade. Por quê? Porque nós pegamos Deus, que é perfeito, e colocamos aqui, do nosso ladinho. Trazemos Deus, que é um ser único, e falamos assim, não, você é igual eu aqui, ó. Ó, Jesus falou que vós sois deuses. Então Deus, em vez da gente buscar Ele, a gente pega Ele, traz para cá e a gente coloca as nossas convicções. Trazemos Deus para a humanidade. E não como Deus que orienta a humanidade, para a qual a gente está caminhando. E aí, multiplicar pães hoje é compartilhar conhecimento, acolher, ouvir, ajudar. Cada gesto de bondade é um milagre que transforma vidas. Quantas pessoas deixam de praticar o suicídio porque alguém deu 15 minutos para ela? Não precisa falar, não faz isso, não. Peraí, não. Claro que a gente vai se tiver oportunidade. Mas só o fato de sentar e ouvir a pessoa que quer se suicidar por 15 minutos, nós temos chance de evitar que ela faça isso. E isso não é um milagre com o qual nós podemos lidar, nós podemos realizar? Olha que coisa boa, é uma bênção que nós podemos dar em prol do nosso irmão. O verdadeiro milagre é a transformação interior que nos torna instrumentos do bem. E essa transformação interior, ela é individual. E partindo do indivíduo, um aqui, outro ali, outra colar, nós passamos essas mudanças para a sociedade. É o que nós fazemos desde que o mundo é mundo. Porque nós tiramos o que é errado e chega um momento que a sociedade inteira está achando que é errado. Vou dar um exemplo, tentar dar um exemplo que não seja muito problemático. Há um tempo atrás, e não é muito se nós considerarmos o tempo da Terra, era permitido que qualquer um convidasse o outro para um duelo. Só pelo fato de sentir que alguém feriu o nosso orgulho. Nós podíamos chegar e falar, te encontro na praça principal, sexta-feira, meio-dia. E estava tudo certo, isso era legal. E aí, com a mudança dos indivíduos, nós chegamos na mudança da sociedade. Como assim? É normal uma pessoa matar o outro só porque ele acha, não precisava ter provas, só porque ele acha que o orgulho dele foi ferido.
Então, nós crescemos como indivíduo, nós crescemos como sociedade e nós crescemos como mundo. Tudo é uma teia que está muito conectada. E nós podemos fazer pequenos milagres para transformar o meu irmão. E aí, para fechamento, nós temos essa última frase para que nós possamos analisá-la, para que nós possamos falar um pouquinho sobre ela. A multiplicação dos pães nos convida à fé raciocinada, à caridade e à comunhão espiritual. Jesus nos mostra que com amor e fé tudo se multiplica. Jesus, durante sua passada pela terra, durante o seu trabalho, durante 3 anos em que ele esteve fazendo todo o trabalho, ensinando para cada um dos seus discípulos o que fazer depois que ele voltasse para o plano espiritual, o que ele fez foi ensinar com fé e amor. Ensinar a ter fé, a saber que é real. Ensinar isso com amor, às vezes de forma ríspida, mas o amor, às vezes, ele é mais forte, ele é mais firme. Muitas vezes, os nossos pais tiveram que ser firmes conosco. E os pais hoje têm que ser firmes com os filhos. Quando Cristo estava lá no barco e Pedro falou que também queria andar sobre as águas e o Cristo falou para ele ir e ele foi, e aí, em determinado momento, Pedro duvida da sua capacidade, duvida de que estava realmente andando sobre as águas e cai e grita por socorro para Jesus. Jesus é firme com ele. Jesus, ao apanhá-lo, fala, homem de pouca fé. E é isso que nós ainda muitas vezes somos. Mas isso a gente está treinando. E é treinando que a gente vai conseguir chegar à fé que o Cristo tentou nos ensinar há mais de 2000 anos. Que o Cristo Jesus possa inspirar, incutir e fazer com que nós possamos exercitar a nossa fé a cada novo dia. Muita paz e muito obrigada.